Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista à sexta. Prosseguimos com o diagnóstico municipal ao Executivo Camarário do Montijo, depois de Nuno Catarino, vereador da CDU. Hoje é chegada a vez de João Afonso, vereador do PSD e presidente da Conselhia do Partido no Montijo, e também já aprovado, de resto, como cabeça de lista às autárquicas do próximo ano no Montijo. Antes de mais, agradecer-lhe por ter aceitado o convite, muito obrigado por se juntar a nós hoje, e começo por lhe perguntar se o Executivo Municipal do Montijo ficou melhor ou pior servido com Clara Silva na presidência depois da saída de Nuno Canta para a Amar Sul. Antes de mais nada, muito bom dia, agradeço o convite da rádio e igualmente cumprimento os nossos ouvintes. Relativamente à pergunta em concreto, eu acho que a minha convicção que não ficou melhor nem ficou pior, ficou exatamente como estava, que é em estado comatoso, que é o estado neste momento do Partido Socialista no Montijo. Há eventualmente aqui uma pequena nuance, que é o facto de o Partido Socialista neste momento ser controlado por um conjunto de pessoas que incorporam aquela tribo de radicais da ideologia de género e, portanto, é essa única nuance que evoluiu no Partido Socialista local. Mas não vejo que haja qualquer alteração ao rumo dos acontecimentos. A Câmara Municipal está parada, o Executivo não funciona, temos uma Presidente em part-time, temos vereadores com uma manifesta incapacidade de gerir os pelouros, designadamente o pelouro da educação, que é aquele que particularmente me preocupa, e portanto não vejo aqui nenhuma evolução, pelo muito contrário, a pasmaceira continua e o pântano continua. Portanto, não será difícil adivinhar que a análise ou um balanço à gestão PS neste mandato, sobretudo, é negativa. Mas que nota de 0 a 10 é que atribuiria à gestão socialista? Atendendo àquilo que foram as oportunidades que os monticenses deram, as sucessivas maiorias ao Partido Socialista, um controle total sobre o aparelho da Câmara Municipal, o Partido Socialista fez muito pouco face àquilo que eram as suas oportunidades e face àquilo que foram as condições que os monticenses lhe deram. Portanto, numa nota de 1 a 10, eu daria um 3 ou um 4, mas por compaixão cristã, porque realmente o que lá está é mesmo muito mau e há situações abaixo de zero na Câmara Municipal do Montijo e, portanto, aquilo que o PS deixou foi uma pesada herança que terá que ser revertida nos próximos anos com muita coragem, transparência e rigor. E não reconhece nenhuma medida ou nenhuma intervenção positiva a esta gestão do PS? Eu não reconheço políticas positivas, reconheço intervenções positivas. Há alguns casos, eu lembro perfeitamente em sessões de Câmara, aprovar medidas do Partido Socialista. Olhe, por exemplo, quando se fez um investimento na Sercima recentemente. Aliás, elogiei esse investimento naquele novo lar para a Sercima e, portanto, isso é uma medida claramente positiva. Não é possível um executivo tão mal, nunca fazer sempre tudo mal. Portanto, no que diz respeito às políticas, eu não concordo praticamente com nenhuma e acho que a herança é bastante má. Agora, há medidas avulso que foram tomadas e que são positivas. Dou este exemplo, por exemplo, como por exemplo dei o exemplo da última sessão de Câmara, da aprovação de um apoio ao Estrela Futebol Clube de Afonsoeiro, que é um clube interessante, que tem um apoio social relevante e, portanto, quando são medidas positivas, nós apoiamos e temos votado favoravelmente. No que diz respeito às políticas em si, eu tenho dificuldade em caracterizar uma política positiva. E às obras? Obras em que sentido? Públicas? As obras públicas? Bem, olha, eu vou dar um exemplo que é talvez o mais relevante. Das obras feitas ou por fazer. É que se foram as feitas, há uma nota muito importante, por exemplo, aquilo que foi a obra da Casa do Jorge Peixinho, não é? Que se gastou uma fortuna e que se ultrapassou claramente qualquer racionalidade em termos de orçamento e, portanto, é mais um exemplo de como se gasta dinheiro a mais. Aliás, as obras feitas no Concelho do Montijo, todas elas estão sobrefaturadas, têm valores acima daquilo que é o razoável. Eu trabalho muito com empresários e sei muito bem qual é o preço de mercado e, portanto, há aqui uma sobrefaturação na maioria das obras e não têm sido obras prioritárias na maioria dos casos. Nós temos obras que deveriam ser prioritárias,
que não foram feitas. Olhe, por exemplo, o caso da esquadra da PSP. Essa sim era uma obra prioritária e essa obra nunca avançou. Por exemplo, outra também muito prioritária, a requalificação da zona ribeirinha. Também não avançou. A obra também na frente ribeirinha de construir-se uma ponte entre o Lançado e o Montijo. Também não avançou. A obra de fazer um grande centro de saúde no Montijo também não avançou. Faz pequenas coisas separadas, espalhadas. Uma unidade de saúde familiar no interior do hospital do Montijo. Sim, o que foi inaugurado é aquilo que é a dimensão da mentalidade do Partido Socialista, fazer pequenas coisas separadas, dispersas e com custos operacionais bastante elevados. Essa obra, por exemplo, foi uma obra de construção civil feita à custa de umas instalações abandonadas no Hospital do Montijo, que é outra questão também importante, e foi feita à custa também dos médicos que estavam no Centro de Saúde do Montijo, que foram transferidos de um lado para o outro. Portanto, o Partido Socialista achou que fez uma grande coisa, mas esqueceu-se de contratar médicos e enfermeiros. Portanto, não é esse tipo de obras que eu acho que nós devemos investir. Nós temos que investir no que diz respeito à saúde, num centro de saúde de grande dimensão. Já lá iremos. Precisamos disso. E, portanto, o Partido Socialista o que tem feito é pouca obra, pouco investimento público, até porque a Câmara Municipal está incapaz de fazer investimento público porque ela está destruturada internamente, não tem capacidade de alavancar processos, não tem essa capacidade, os quadros estão bastante depauperados, as pessoas com qualidade foram saindo da Câmara Municipal e as pessoas que têm qualidade têm sido ostracizadas e perseguidas na Câmara Municipal. Foram saído para outras câmaras? Sim, para outras câmaras municipais, sim. Ao abrigo da mobilidade? Não, outras câmaras municipais e para também outros serviços públicos, nomeadamente do Estado Central. E tem sido muita gente, tem havido uma sangria de quadros da Câmara Municipal ao longo dos anos. E, portanto, a Câmara Municipal é incapaz de alavancar obras. Veja-se, por exemplo, o que tem acontecido por exemplo, com o investimento no que diz respeito à loja do cidadão. Reiteradamente atrasado por incapacidade de resposta da Câmara Municipal, essencialmente. Olha, veja-se, por exemplo, o que se passa com as piscinas municipais. Uma obra constantemente atrasada, que não vai ser inaugurada este mandato, ao contrário das promessas que aí dizem. Porquê? Porque a Câmara Municipal não é capaz de instruir um processo capaz. E não é capaz de perceber qual é a realidade do mercado e apresentar um orçamento, uma proposta orçamental capaz que seja atrativa para os promotores. Portanto, o concurso das obras para a piscina municipal, se não estou em erro, ficou deserto e foi várias vezes deserto. Várias vezes. E daí o atraso. Sim, mas ficou deserto porque a Câmara Municipal desenhou um orçamento que era irrealista face à realidade do mercado. Nós não nos podemos esquecer que nós tivemos uma situação de permanente aumento dos preços. Tivemos, no que diz respeito designadamente à construção civil, e que houve um desajustamento entre a proposta e a realidade dos preços do mercado. Ora, nenhum construtor, nenhum empresário se apresenta a uma candidatura pública para perder dinheiro. É óbvio, é legítimo, tem que se apresentar para ganhar dinheiro, para ter um lucro pelo menos razoável. E é esse equilíbrio que não foi conseguido nesse projeto, porque a Câmara Municipal instrui muito mal os processos. Mencionou há pouco como uma obra prioritária, se bem entendi, a construção da nova esquadra da Sim. Polícia de Segurança Pública no Montijo. De resto, há muito prevista também nos programas do Partido Socialista. Ora bem, pegando por aí, recentemente levantou o problema da existência de insegurança no centro da cidade. Se vier a ser eleito, garante a implementação de videovigilância e polícia municipal, como defendeu na cidade, como defendeu na última reunião de Câmara? Sim, eu gostaria de esclarecer as pessoas para perceber aqui o quadro legal. A iniciativa de solicitar a videovigilância é sempre das entidades municipais e das entidades municipais, entre aspas, dos corpos de PSP da Guarda Nacional Republicana. E carece da aprovação de uma série de entidades da tutela e tudo isso. Mas a tutela está aberta a esse tipo de iniciativas. E estão a avançar por todo o país esse tipo de iniciativa. Eu acho que essa decisão é importante. Eu já defendo essa medida de segurança há muitos anos, como eu lembro-me de ter sido apelidado de fascista e de pidesco pelo Partido Socialista e Partido Comunista. Hoje são os próprios comerciantes, as próprias pessoas que gritam por essa medida. Eu não terei qualquer dúvida que esta será uma das medidas que irei implementar enquanto Presidente da Câmara. Não vou permitir que a bandidagem e a insegurança impere na cidade de Montijo. Olha, ainda hoje ligou-me uma senhora para o meu telemóvel, porque o meu telemóvel é público e qualquer pessoa pode ligar. Ligou-me uma senhora que me disse que uma pessoa amiga tinha
tinha sido assaltada com uma faca um casal de velhotes ontem às 7h30 da noite junto ao posto de turismo. E, portanto, isto é o que está a acontecer de uma forma permanente na cidade do Montijo. E, portanto, eu tenho essa situação, que é uma situação que está, em termos de criminalidade, muito presente. É uma criminalidade que tem aumentado consideravelmente, particularmente nos últimos anos, particularmente nos últimos 4, 5 anos, e que tem a ver com o desrespeito pela autoridade, a falta de meios de vigilância e de policiamento, e acho que isto tem que ser alterado. É a minha opinião. Os bandidos e os criminosos não podem prevalecer às pessoas de bem. Isto não pode continuar a acontecer. Portanto, eu vou dar um exemplo. Eu, há pouco tempo, João Afonso, estava no Intermarché do Montijo a lavar o meu carro, numa fila, entretanto passou uns indivíduos, eu estou a dar um exemplo que me aconteceu comigo e com a minha mulher. Estavam uns indivíduos, passaram uns indivíduos à nossa frente, não respeitaram a fila. Quando eu lá fui, eu não permito esse tipo de situações. Acho que as regras sociais são para se cumprir, portanto muitas vezes não é só regras legais, são também regras de comportamento social. E esses indivíduos de etnia atacaram-me por eu exigir que cumprissem a regra da prioridade e dizendo que eu sou racista. E, portanto, este tipo de comportamento é reiterado, e eu verifiquei, falando lá com as outras pessoas que estavam a lavar os carros, que aquilo é reiterado naquela situação. Portanto, de pessoas que passam à frente das pessoas, que desrespeitam as outras pessoas, desrespeitam as regras sociais, desrespeitam a legalidade e que acham que isto pode ser feito sem nenhuma, com total impunidade, sem nenhum controle. E, portanto, nós temos que ajudar os tribunais, com a videovigilância, que é uma prova muito importante em tribunal. Eu sou advogado, sei da importância disso. Temos que ajudar as polícias reforçando o efetivo, dando-lhes condições, comprando. A Câmara Municipal tem que comprar viaturas, tem que comprar equipamento, tem que afetar os meios financeiros para aquilo que interessa e não para aquilo que não interessa. E, portanto, sim, a resposta é sim. Naquilo que depender de mim, o Montijo terá videovigilância. Naquilo que depender de mim, o Montijo terá polícia municipal. Naquilo que depender de mim, o Montijo terá uma esquadra de polícia. Eu, inclusive, relativamente a isso, já falei com o Ministério da Administração Interna e disse da necessidade de avançar com a polícia, com a construção da esquadra. Com o Ministro? Com o Secretário de Estado. Temos que avançar com a construção dessa esquadra. Acho que o PSD não pode falhar aos montijenses nessa medida. E eu serei o primeiro a reivindicar essa situação. Isso é um apelo ao Governo, que é do PSD? Sim, já o fiz por escrito. Foi bem acolhido esse... Eu penso, eu sei que essa minha pretensão foi recebida por parte do Governo, e estou a fazer pressão para que o Governo perceba que é importante, no Montijo, investirmos na segurança. O Distrito de Setúbal está a aumentar consideravelmente os seus índices de criminalidade, e criminalidade grave, e, portanto, nós não podemos perder o controle da situação. E eu temo que, se não atacarmos este assunto, rapidamente perderemos o controle da situação. Disse há pouco que chegou a ser apelidado de fascista pelos seus oponentes políticos. Sim. É também acusado pelos seus adversários políticos, inclusivamente no Executivo, até mesmo no decorrer de sessões de Câmara, de ser populista e de adotar discursos alarmistas ou com falta de verdade. Porquê é que acha que isto acontece? Olha, Mário, eu vou-lhe dizer o seguinte, isto é um bocadinho uma brincadeira, mas eu, quando comecei neste processo de candidatura à Câmara Municipal do Montijo, que irá prefazer 9 anos nas próximas eleições, na altura o Partido Socialista e o Partido Comunista diziam que eu era um betinho elitista, e que não tinha qualquer credibilidade, e sempre que eu fazia aquelas intervenções com vídeos, fui eu que inaugurei essa questão dos vídeos nas redes sociais, diziam que eu não tinha jeito para político, mas tinha muito jeito para repórter. Diziam-me isso. Hoje, quando nós estamos a crescer em termos eleitorais e quase ganhamos a Câmara Municipal, já não somos elitistas nem betinhos, passámos a ser populistas. Eu já estou habituado a este tipo de adjetivação. Eu recordo, conheço a realidade política do Distrito de Setúbal. Sempre que o PSD tem alguma força política, passa a ser injuriado de fascista e de populista. É o costume. É uma adjetivação que procura intimidar
e muitas vezes intimida alguns protagonistas do PSD no Distrito de Setúbal, mas a mim não me intimidam. Eu vou continuar a dizer aquilo que acho, porque é aquilo que é a realidade. Eu falo com as pessoas, sou a autarca que mais fala com as pessoas, que mais presente está no terreno, isto é factual. Conheço bem a realidade e não vou fugir disso. Eu assumo aquilo que digo e mantenho e faço prova. Porque eles podem me chamar populista, podem dizer que eu tenho todos os defeitos do mundo, mas a verdade é a realidade. A realidade é esta. Ao nível da segurança é aquilo que nós acabamos de descrever. E as pessoas têm medo. Há um clima de medo no Distrito de Setúbal, há um clima de medo a sul do país, que é uma situação que eu estou a tentar convencer o Partido Social Democrata em termos nacionais desta realidade, porque o Partido Social Democrata não percebeu ainda isso. Há uma realidade a sul do país e há uma realidade a norte. A realidade a sul do país, onde nós nos integramos, é uma realidade em que existe efetivamente um clima de medo. Existe... Porque diz que o PSD, em termos nacionais, ainda não percebeu essa realidade, quando os dados estão disponíveis. Temos anualmente, por exemplo, um relatório, o chamado RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, sim, que traz todos esses dados. Porque o PSD está muito balanceado a norte do país. O PSD perdeu massa crítica a sul, não tem dirigentes e não tem protagonistas a sul do país em número suficiente e, portanto, eu, por exemplo, eu faço parte dos autarcas sociais-democratas, que é uma estrutura interna do partido, sou Conselheiro Nacional. Eu sou das poucas pessoas do sul do país que lá está representado. Portanto, quando nós não temos voz interna, quando não temos protagonistas nos órgãos, quando não fazemos opinião dentro do partido, o partido acaba por perder essa consciência do terreno. E o partido tem uma grande consciência do terreno a norte do país. Veja-se que, por exemplo, o líder do partido é de Espinho. A grande parte da estrutura, exatamente, a grande parte da estrutura do partido está situada a norte do Tejo e particularmente a norte de Coimbra. E, portanto, nós não temos essa consciência e é uma batalha que nós temos que fazer e é uma luta que temos de travar. Isso também é natural. O PSD teve sempre melhores votações a norte do que propriamente a sul. Quanto mais se avança para sul, menos... Mas tem havido uma erosão da votação do PSD nos últimos 10 anos, 15 anos, a sul do país. Nós temos perdido tração no sul do país. Eu, quando estou a falar no sul do país, estou a falar a sul do Rio Tejo. Até o Algarve. Aliás, vê-se o que aconteceu no Algarve nas últimas votações, que o partido mais votado foi o Chega. Mas eu não quero ir por aí. Mas há, de facto, há uma falta de consciência e há esse clima de medo e eu não fujo à questão. Podem-me chamar populista, fascista, uma imitação barata do Mussolini, o que querem chamar. Eu continuo a achar isto. E acho isto porque falo com as pessoas. Deixe-me só dar aqui uma nota importante. Eu estive no bairro da Caneira aqui há uns meses. Estive lá, no bairro da Caneira, a visitar o bairro da Caneira. E falei com uma senhora que me disse que tinha medo de entrar e sair de casa. E ela disse-me aquilo com convicção. Ela não disse aquilo por retórica. Uma senhora que falou em privado comigo. Portanto, quando uma pessoa tem medo de entrar na sua própria casa e sair da sua própria casa, alguma coisa está errada neste país. Sem deixar fugir aqui o tema da segurança e depois de já ter assumido que tudo fará para garantir a videovigilância e a polícia municipal, bem como a construção de uma esquadra naquilo que for possível, acordar ou pressionar a tutela, esta é uma medida a ter em conta para um futuro próximo, mas existem, também falou na frente Ribeirinha, na requalificação, sim, também tem outras que considera mais prementes ou que elege como medidas mais prioritárias para o município? Sim, enfim, o mundo isto tem carências em toda a linha, mas há 2 ou 3 medidas que são absolutamente prioritárias. É prioritário a limpeza e higiene urbana? Isso é absolutamente prioritário. Eu acho que eu conheço bem o país. Essa é uma competência básica de qualquer município. Sim, mas a competência básica não está assegurada no Montijo. Essa competência básica não está assegurada. O Montijo, infelizmente, eu sou montijense, os meus avós eram do Montijo, os meus bisavós vieram para o Montijo, aliás, a minha mãe é natural do Montijo, a minha família está cá desde o início do século XIX. E, portanto, acho isto, nunca vi a cidade neste estado. A cidade do Montijo, o concelho do Montijo, é dos concelhos mais, desculpa a expressão, mais abandalhados e mais conspurcados do país. E defende a externalização dos serviços de recolha de
de resíduos ou a contratação de mais funcionários para a própria Câmara Municipal executar a gestão da limpeza e da manutenção dos espaços públicos? Eu, por princípio, defendo que a Câmara Municipal tenha os serviços internos. A Câmara Municipal tem que assegurar no mínimo dos mínimos dos serviços. Não tem nada contra a externalização do serviço, contratar empresas privadas, não tem nada quanto a isso, mas é um serviço normalmente feito com menos qualidade e custa muito mais ao orçamento municipal. Custa muito mais. Portanto, eu prefiro ter um serviço que funcione internamente, que tenha funcionários motivados, bem equipados, com bons equipamentos, e se nós tivermos isso, se dermos condições, se envolvermos as pessoas, se respeitarmos as pessoas, se tratarmos bem as pessoas, nós conseguimos reconstruir um serviço municipal com qualidade. Não é só a questão do ordenado, é um conjunto de condições sociais que os funcionários têm que ter e não têm. E portanto, com capacidade de resposta, porque nós vemos a opção por outsourcing, a contratação de serviços externos para a execução desse tipo de serviços nos mais diversos, nos mais variados municípios de norte a sul do país. Sim, mas eu não tenho nenhum preconceito, eu acho que eu não tenho nenhum preconceito que haja contratação de empresas privadas para assegurar que nós não conseguimos assegurar. As câmaras municipais não conseguem assegurar tudo. Eu não tenho nenhum preconceito. Mas nós temos que assegurar o essencial no que diz respeito à higiene e limpeza urbana. Portanto, nós temos que assegurar. Para mim, é prioritário. Repare, nós não podemos transmitir uma imagem de credibilidade e transmitir uma imagem positiva e sentirmos bem com nós próprios e sentirmos respeitados se estamos sujos, não é? A nossa cidade é a nossa casa. O nosso concelho é a nossa casa. A nossa casa não pode estar suja. Isto é uma coisa elementar para a autoestima dos montecenses. E depois da higiene urbana? Estou particularmente preocupado com a questão da habitação. É um assunto que me preocupa bastante, não só para os jovens, mas para a população em geral. Nós temos problemas muito sérios. Eu recordo que fomos nós que suscitámos este assunto em termos públicos, com aquela iniciativa do acampamento à porta da Câmara Municipal já há uns anos. Na altura, toda a gente dizia que não havia problemas nenhum na questão da habitação. Eu acho que esta questão é uma questão essencial. O PSD, liderado por si, acampou literalmente à porta dos espaços do concelho. Sim. Sim. A habitação é um problema que também é transversal de uma ponta à outra do país. Que análise faz à estratégia local de habitação definida pelo PS para o concelho? Bom, vamos lá ver. Se nós olharmos para aquilo que está escrito no documento e olharmos para aquilo que foi implementado no documento, não há nenhuma aderência à realidade. Implementado no documento ou no terreno? No terreno, peço desculpa. Se olharmos para aquilo que está no documento e aquilo que foi implementado realmente no terreno, não há nenhuma adesão à realidade. Portanto, o que o Partido Socialista lá escreveu e aprovou em sessão de Câmara, com os nossos votos favoráveis, foi um documento que foi completamente esquecido pelo Executivo Cavanário. Como por exemplo? O número de habitações a construir, por exemplo. O número que lá está, agora não me recordo, não me lembro de cor, mas já analisei várias vezes este documento, de habitações a construir no Montijo não tem nenhuma adesão com aquilo que foi construído. Aliás, desde 2015 que não se constrói. O processo ainda nem sequer. Mas existia um calendário de execução que está muito desfasado e atrasado. O calendário que apontava em termos de execução já foi ultrapassado em anos e portanto, a execução não tem nenhuma adesão à realidade. Portanto, o que o Partido Socialista escreve promete é uma coisa. Aquilo que acontece na realidade é outra. E a realidade é esta. Nós não temos uma nova habitação de Montijo construída desde 2015. A última construção feita foi aquelas casas junto à Repsol. Portanto, junto à Avenida da Olivença. Mais nada. E mais, hoje, se nós olharmos para o PRR, são números públicos, o Montijo ainda não recebeu 1 cêntimo de financiamento. 1 cêntimo. Não temos ainda 1 cêntimo de financiamento que entrou nos cofres da Câmara Municipal. Estamos a falar só ao nível de habitação? De habitação. PRR, habitação. Não entrou 1 cêntimo. Eu estive a ver esses dados a semana passada. Não entrou 1 cêntimo. As câmaras municipais, algumas já receberam milhões, outras centenas de milhares, e o Montijo, 0. Portanto, nós temos tudo atrasado. E tenho grandes dúvidas que se consiga executar minimamente o PRR. Portanto, estratégia municipal de habitação, tudo muito bonito. Papéis, muito bonito. Na prática, temos o problema igual ou pior que aquilo que tínhamos há 10 ou 15 anos. Portanto, eu acho que a questão da habitação é uma questão essencial, é um problema gravíssimo em termos sociais. Nós temos já muita gente no Montijo que não
filhos do Montijo, pessoas que queriam viver no Montijo e que já não podem viver no Montijo, não têm ofertas de habitação, e as que têm estão um custo completamente incomportável para as pessoas que são classe média no Montijo, e portanto esta para mim é uma questão essencial. Nós temos que alocar os meios que a Câmara Municipal tem, e muitas vezes desbarata em coisas não prioritárias ou supérfluas, para apostar numa política municipal de habitação, independentemente também da questão do PRR. Nós temos capacidade para, paulatinamente, ir investindo na habitação com vários pacotes. Eu gosto muito do exemplo de Braga. O exemplo de Braga é fantástico nesse nível, no apoio aos jovens, ao arrendamento, a vários modelos. Portanto, a Câmara Municipal... Mas quer concretizar qual é o exemplo de Braga? A Câmara Municipal de Braga tem um conjunto de medidas muito interessantes, em que, desde habitação chamada social ou pública, desde habitação a custos controlados, desde o apoio às rendas. Renda acessível. Não é só a renda acessível, também a renda acessível, mas também apoio à a renda comercial. Portanto, um jovem que tenha, por exemplo, capacidade para pagar 600 euros de renda, mas estão-lhe a pedir 900, a Câmara Municipal de Braga paga a diferença. E isto é importante para criar aqui uma estrutura social, um apoio social à habitação muito interessante. Mas depois há dinheiro para todas estas coisas? Num orçamento como o da Câmara Municipal de Montijo, sim, na ordem dos 60 milhões, 70 milhões. Se a memória não me atrasou? Sim, 70 milhões. Reparo, Mário, todos os anos são desbaratados milhões de euros no orçamento da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem um desperdício que eu estimo em mais de 10%. Em mais de 10%. Onde é que existe esse desperdício? Estamos a falar de uma ordem de grandeza de 7 milhões de euros. Sim, desperdício. Contratação de pessoas desnecessárias. Já tínhamos falado nisso. Sobre contratação nos processos públicos, nas empreitadas. Pagamos muito mais do que devíamos pagar em muitas situações. Eu tenho situações que conheço, eu nunca divulguei isso publicamente, mas conheço, de serem contactados determinadas empresas para fornecer determinado material e dão um preço de X. E depois esse material é comprado por X mais Y mais Y. Isto estamos a falar em situações reais. Eu conheço situações destas. Portanto, no Montijo? No Montijo. Entre contratação... Como é que isso é possível acontecer? Eu acho que é preciso fazer uma coisa muito importante na Câmara Municipal, que é moralizar aquela Câmara Municipal. E pôr à frente da Câmara Municipal pessoas que tenham capacidade profissional e que sejam bons funcionários públicos e que defendam a causa pública. E, portanto, isso muitas vezes não acontece. Isto independentemente das questões criminais, que não vou por aí. Mas há essa preocupação. E, portanto, mas eu não quero fugir à questão. Como é que nós conseguimos investir naturalmente? É preciso uma nota aqui à partida. Nós não conseguimos fazer isto tudo em 4 anos. É impossível reestruturar completamente o Conselho em 4 anos. Isso não é possível. Nós temos de ter prioridades, elencar prioridades. A prioridade higiene e limpeza urbana, prioridade na habitação, prioridade, por exemplo, também na questão da educação. Mas... E a segurança e a segurança da Frente Ribeirinha ficam um pouco abaixo? Não. E a segurança... Não, já tínhamos falado nisso. A segurança e a requalificação urbana e da Frente Ribeirinha. Mas quero dizer o seguinte... Relativamente à questão do orçamento, nós temos que fazer 2 coisas, em termos orçamentais. Nós temos o lado da receita e da despesa. A Câmara Municipal tem que ser proativa no que diz respeito à receita. Nós não perdemos, e eu sei disso como advogado de empresas, nós perdemos todos os anos vários investimentos do Montijo porque não há capacidade de falar com os empresários, dar-lhe condições de investimento no Montijo. O Montijo tem investimentos que pode estar muitíssimo bem situado, é dos concelhos em termos geográficos, mais bem situados do país. E, portanto, nós temos que dar oportunidades e capacidade e acarinhar os investidores no Montijo. Eu conheço vários investidores que desistem de investir no Montijo. Conheço isso através da minha relação profissional com alguns deles e de uma forma também indireta, em termos profissionais. Mas tem conhecimento, portanto, de algum investimento de monta, de grandeza, em termos financeiros, que o Montijo tenha perdido? Sim, pode enumerá-lo? Pode elencá-lo? Olha, eu tenho conhecimento de empresários que quiseram, aliás, tem um empresário do Montijo, que quis investir no Montijo, numa urbanização de grande qualidade e foi vetado para a Câmara Municipal essa urbanização. Porquê? Com base no princípio de que determinado tipo de urbanizações e de investimentos não são aceitos no Montijo. Era um condomínio privado? Por exemplo, era um condomínio privado. Tenho conhecimento de outra situação de uma empresa industrial
que foi recusado, que acabou por ir para outro conselho, e que foi, eu não posso revelar naturalmente as fontes porque isso é no âmbito da minha vida profissional. Mas pode revelar o nome da empresa? Não posso porque isso foi no âmbito da minha vida profissional. Mas que também foi para outro conselho porque nem sequer foi recebido. A pessoa nem sequer foi recebida. Tem outro... Enfim, os exemplos que eu tenho são vários. Naturalmente que eu não posso estar a informar, dar os nomes das pessoas. Mas, portanto, ao nível da receita, nós temos que aumentar a receita apostando numa Câmara mais proativa. E ao nível da despesa, temos que racionalizar. Eu não acredito nada nesta história que o Estado tinha que dar muito mais dinheiro às câmaras. Não acredito nada disso. O que as câmaras têm que fazer é, de uma vez por todas, perceberem que não são comissões de festas e que têm que gerir muito bem o dinheiro público. E é isso que tem que ser feito. E, portanto, acabar com o desperdício... Olha, por exemplo, eu acho inaceitável, por exemplo, uma situação de grande desperdício que as festas populares no Montijo custem 500, 600 mil euros declarados, quando efetivamente e efeitos que se calhar custam 700, 800 mil euros. Eu acho isso completamente inaceitável. Umas festas populares não nos podem custar 600, 700 mil euros. Isto é uma coisa que só no Montijo. Veja-se, por exemplo, o orçamento das festas populares de Alcochete. Custam 150 mil euros. É um cariz muito diferente. Com certeza. Mas nós não podemos. Para os municípios, essa ordem de grandeza é com certeza atingida. Mas os maus exemplos não me interessam. É inaceitável que o que se passa em termos de custos de festas populares seja aquilo que nós temos. Para mim não é prioritário. É prioritário ter festas populares. Nós podemos fazer muito mais, ou fazer o mesmo, até com qualidade superior em muitos aspectos, com menos dinheiro. Nós jorramos de dinheiro nas festas populares para alimentar um conjunto de pessoas que vivem em torno da Câmara Municipal. E, por exemplo, portanto, há muito dinheiro. O problema do Montijo não é falta de dinheiro. O problema do Montijo é ter as prioridades invertidas. Falou atrás na saúde. O Montijo é um dos concelhos com dezenas de milhares de utentes, sem médico de família, e com um hospital que tem vindo sempre a definhar, quase Sim. que sem valências nenhumas, está tudo centralizado no Barreiro. Tem um laboratório e pouco mais. Já falou com alguém do atual governo do PSD sobre esta matéria, uma vez que o PSD assumiu recentemente o governo? Já falei particularmente sobre a questão dos médicos de família, que é que neste momento, vamos lá ver, o setor da saúde está no estado em que nós sabemos, não é? Portanto, sobre a questão dos médicos de família, para mim, neste momento, é a questão mais prioritária. Já falei sobre essa questão com alguns deputados do Partido Social Democrata do Distrito de Setúbal, sobre a necessidade de nós criarmos aqui soluções para que haja um incremento de médicos de família. Mas isto é uma situação que vai levar tempo, e eu não desisto da questão do hospital, porque acho que nós, das duas uma, nós temos de planear. Se nós, à partida, vamos ter o aeroporto no Montijo, nós temos que olhar para o futuro e perceber que nós temos uma população que não é servida em termos de cuidados secundários com qualidade. O Hospital do Barreiro não tem capacidade de resposta em muitas das valências e, portanto, nós temos que encontrar aqui uma solução que, em parceria com os municípios, em parceria com o setor social e com o Ministério, se encontra uma solução para o Hospital de Montijo. Aliás, mas a própria lei, com a construção do aeroporto, se bem sei, prevê, até tem a ver inclusivamente com, penso eu, normas da União Europeia. Sim. Num raio de 30 a 40 km, não consigo agora precisar. Portanto, Sim. Por aí, o problema é se o aeroporto volta a levantar voo da localização que foi escolhida. Está confiante de que o processo vai avançar? Eu uso muito o aeroporto a Portela em trabalho e lazer, e sei o estado em que está aquele aeroporto. O aeroporto não tem capacidade neste momento. Portanto, confia no Campo de Tiro como localização? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Partido Social Democrata tem que tomar essa decisão. O Partido Social Democrata tem que se diferenciar do PS, que é tomar decisões e fazê-las, executá-las. Porque para tomar decisões e não executar, nós temos o Partido Socialista. Portanto, a decisão foi tomada. Se a decisão foi tomada, tem que ser executada. Temos que avançar com o processo. Portanto, é importante para o país, não é só para a questão do Montijo. Aliás, isso não é só questão municipal, é questão nacional. Nós não temos, neste momento, capacidade para receber os voos que necessitamos. E, portanto, temos que avançar para isso. Portanto, não é uma questão de confiar. Aliás, neste momento ninguém confia nas decisões do aeroporto, porque, infelizmente, isto já foram tantas enfim. Mas eu espero que o atual Primeiro-Ministro tenha a capacidade de se diferenciar do anterior Primeiro-Ministro, que é de prometer e fazer. E, portanto, eu acredito nisso.
Concorda com a ideia da CDU de se descentralizar serviços da Câmara Municipal do Montijo para as freguesias rurais? Estamos a falar de Canha, de Pegões, freguesias bastante afastadas do centro de decisão local, digamos assim. Eu concordo com essa ideia, mas não acho que seja a questão essencial. Aqui a questão essencial é reestruturar e modernizar a Câmara Municipal. De nada ou pouco adianta nós temos uma Câmara que funciona mal e depois colocarmos um polo também a funcionar mal. Portanto, nós temos que reestruturar a Câmara Municipal, modernizar a Câmara Municipal, permitir que as pessoas competentes estejam à frente dos serviços, valorizar a meritocracia e digitalizar a Câmara Municipal, que é um aspecto também muito importante. Há muitos assuntos, e vou-lhe dar um exemplo. Como utente, muitas das vezes solicito um determinado documento à Câmara Municipal de Alcochete, por exemplo, faço tudo online, não preciso de me deslocar e na Câmara Municipal do Montijo, para o mesmo documento, tenho que me deslocar lá 3 vezes. Portanto, a Câmara Municipal do Montijo, o prioritário é reestruturar e modernizar a Câmara Municipal. Isso é a questão fundamental. A Câmara Municipal tem que ser reorganizada, tem que ser modernizada. Isso é fundamental. Que depois tenha que ter um polo a funcionar bem em Pegões, eu acho que sim, porque há uma distância enorme, as populações estão envelhecidas naquela zona do e os transportes públicos os transportes públicos funcionam muito mal e, portanto, eu acho que sim. E essa ideia... Já funcionaram pior, mas a resposta não é ainda suficiente para a distância que separa as freguesias rurais, da zona leste do concelho, ou oeste, como alguns entendam. Sim. Mas nós podemos fazer aí uma parceria com a Santa Casa Misericórdia ou com alguma instituição de Canha ou de Pegões para ter ali um serviço da Câmara Municipal, como por exemplo há parcerias com os CTTs e com as juntas de freguesias. Portanto, nós poderíamos desenvolver essa parceria. Mas volto a dizer, de nada adianta tentar fazer isso. Os espaços cidadão não são resposta, como o PS tem vindo a desenvolver? Ou não é suficiente? Não, manifestamente tem-se verificado, não é suficiente. Mas volto a dizer, a questão fundamental aqui é reestruturar, modernizar a Câmara Municipal. Se não se fizer isso, tudo o resto funciona mal. O tempo passa a correr, já não nos resta muito tempo, e eu gostava de abordar aqui algumas questões que têm a ver com o futuro e com o futuro político-partidário. Perdeu as 2 últimas eleições no Montijo para o PS. É verdade que nas últimas tem uma aproximação na votação ao resultado do PS, ficou 350 votos. 350 votos, exato. Acredita que a terceira será de vez e que irá conquistar a primeira Câmara Municipal na história do PSD no distrito? Eu acredito, mas permita-me dizer isto. Eu acho que se o Partido Social Democrata tiver a humildade de se relacionar sempre com as pessoas, se distinguir dos restantes partidos naquilo que é a relação promíscua com associações, com clientelas, com empresários, coisas menos claras, se mantiver esta identidade, se mantiver a sua identidade de Partido Popular, se coligar com as pessoas e não com os interesses, eu estou convencido que o Partido Social Democrata terá uma grande votação nas próximas eleições. Nós temos uma identidade muito própria, temos umas ideias muito próprias e acredito nisso sinceramente, mas naturalmente nós não podemos dizer com arrogância que vamos ganhar e que temos a certeza que vamos ganhar. Não, nós temos que ter a humildade de continuarmos a relacionar com as pessoas e acredito sinceramente que desta vez é de vez. Eu digo uma coisa que costumo dizer, não há câmaras impossíveis de ganhar, há câmaras mais difíceis de se conseguir ganhar e portanto eu tomei uma decisão na minha vida de há 8 anos de retirar a Câmara Municipal ao Partido Socialista e dar uma outra aragem e outra condição de vida aos montesenses, e é a minha determinação e a minha convicção e ninguém me tira. De resto, a sua candidatura à Câmara Municipal do Montijo, ou seja, a sua recandidatura, foi aprovada em Congresso Nacional do PSD, deixar isso também vincado, acabou por ser provavelmente o primeiro cabeça de lista às autárquicas de 2025, divulgado ou assumido publicamente em todo o país. Sim. Mas logo após as últimas eleições legislativas,
abriu a porta a uma coligação, e há pouco falava em coligação com pessoas, mas curiosamente abriu a porta a uma coligação com o partido Chega no Montijo para as autárquicas do próximo ano. Esse processo conheceu alguma evolução ou foi obrigado a recuar pelo PSD? Não, o PSD não obrigou a recuar de coisa nenhuma, não é? Até porque o PSD sabe que não é muito fácil obrigar-me a recuar. Mas pode sempre retirar-lhe o apoio. Não, pois, nós vivemos um partido democrático e, portanto, o PSD é ali fazer o que entender. Eu tenho esta posição muito clara. Eu não tenho linhas vermelhas. É muito claro. Não há cidadãos de primeira, não há cidadãos de segunda. Eu recordo nas minhas listas, tive pessoas que militaram e foram autarcas da CDU, da UDP, tive pessoas que foram autarcas de outros partidos, portanto, eu não tenho linhas vermelhas quanto a esta questão. Não acho que os votantes do Chega sejam leprosos. Não tenho essa opinião. Acho que são pessoas que estão fartas de muita coisa, perderam a esperança nos partidos tradicionais, entre os quais o PSD. Isso temos que... Basta olhar para os números. E, portanto, essas pessoas têm que ser acarinhadas e compreendidas. Portanto, eu não tenho nenhum problema com o Chega. Não tenho nenhum problema também com a Iniciativa Liberal. Aliás, eu também falei nessa questão da Iniciativa Liberal. Agora... Mas a Iniciativa Liberal não levanta tantos anticorpos junto do seio do PSD como levanta o Chega, que foi uma linha vermelha decretada exatamente por Luís Montenegro. Mas eu não acompanho essa linha vermelha. Eu tenho uma posição muito parecida àquilo que foi a posição do ex-primeiro-ministro Passos Coelho, que não concorda também com essa orientação. Eu respeito... Montenegro, quem está à frente do partido atualmente, já não é Passos Coelho. Mas o partido é grande e é democrático e há pessoas que o partido não tem todas a mesma opinião. Portanto, a minha posição é muito clara. Eu acho que o Partido Social Democrata sozinho não ganha as eleições. Ou seja, a votação que nós tivemos nas últimas eleições... No Montijo? Não. Eu vou tentar explicar esta afirmação. A votação que nós tivemos nas últimas eleições está muito para além da votação tradicional do PSD. E a votação que nós esperamos ter estará muito para além daquilo que é a votação tradicional do PSD. Ou seja, o PSD lidera, digamos assim, a votação, este movimento, mas precisa do apoio da sociedade civil e precisa do apoio de pessoas que votam noutros partidos. Portanto, só com a base eleitoral, basta dizer, a minha opinião, a base eleitoral do PSD, em termos autárquicos no Montijo, será entre os 15% e 20%. Se calhar mais perto dos 15%. Portanto, nós precisamos de alargar esta base eleitoral. Foi aquilo que fizemos nas últimas eleições autárquicas. Portanto, o PSD tem que abrir-se e tem que ter essa capacidade. Portanto, se não houver coligações com a Iniciativa Liberal, com o Chega, não é por minha responsabilidade. Mas já evoluiu, já falou com alguém do Chega ou da Iniciativa Liberal? Já houve contactos, informais, naturalmente, porque ainda não chegámos à altura concreta das coligações, até porque o partido em termos nacionais também não incitou ainda esse processo, será tratado agora a seguir ao atual Congresso, que vai ocorrer este mês, mas naquilo que depender de mim... Nos próximos dias. Exatamente. Naquilo que depender de mim, eu não estabeleço linhas vermelhas, não há cidadãos de primeira nem de segunda, eu respeito todos os partidos e todas as pessoas. Portanto, quem vier e que aceitar esta identidade popular do Partido Social Democrata, os nossos valores, as nossas ideias, virá por bem, certamente. Portanto, está aberta a porta e a possibilidade para poder vir a apresentar-se a votos com uma lista em coligação com o Chega. Ou com o Chega, ou com a Iniciativa Liberal, com outros partidos e com outros movimentos. Não tenho nenhum problema nisso. E se não houver, não será por responsabilidade minha, certamente. Acha que fica com a vida mais facilitada se Fernando Caria, presidente da Junta da União das Freguesias de Montijo, Afonso Eiro, se desvincular do Partido Socialista para apresentar uma candidatura independente à Câmara Municipal nas próximas eleições? Vamos ver, eu respondo de duas formas. Primeira questão, naturalmente, havendo divisões, eu não sou cínico, havendo essa divisão dentro do Partido Socialista, ajuda-nos. Mas eu acho que, independentemente do candidato do Partido Socialista ser o A ou B, independentemente do Partido Socialista estar dividido como está, o Partido Social Democrata neste momento é o partido mais forte no Conselho e é o partido que tem todas as condições de ganhar as eleições, independentemente do que aquilo que acontecer dentro do Partido Socialista. Eu não estou particularmente preocupado com essa questão, nem estou preocupado particularmente, interessado nesta questão. Acho que nós temos força suficiente, temos capacidade suficiente para ganhar ao Partido Socialista, esteja o Partido Socialista unido, desunido, seja o candidato A, B ou C.
A saída de Nuno Canta antes do final do mandato para a AmarSul contribui também para facilitar esse processo e até mesmo porque não se poderia recandidatar, tinha chegado ao fim do ciclo por força da lei de limitação de mandatos? A saída de Nuno Canta, para mim, nesse aspecto é absolutamente irrelevante, porque ele iria sempre sair, portanto não afetaria o próximo ato eleitoral. A questão é que saiu há um ano das eleições. Sim, mas a saída do Nuno Canta teve apenas uma clarificação. Mostrou a debilidade do Partido Socialista. A sua saída mostrou o quão fraco é o Executivo, o quão esse Executivo está debilitado e, portanto, a sua saída tem permite esse destapar da real situação do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, neste momento, está sem norte. Com o Nuno Canta era mais difícil perceber essa questão, mas neste momento eu acho que a questão da saída do Nuno Canta é relativamente inócua para nós em termos eleitorais. O que é que pode esperar, por exemplo, o Distrito deste Congresso Nacional do PSD, que, se a memória não me atraiçoa, está agendado para 23 deste mês? Sim. Vamos lá ver, eu espero que sair com uma maior representatividade. Eu gostaria que isso acontecesse, não tenho particularmente essa esperança, não tenho particularmente essa convicção. Vamos ver como é que correm as coisas. A secção do Montijo tem 3 congressistas presentes. Eu espero que a Distrital tenha a capacidade de consciencializar o partido para as questões que afetam particularmente o sul do país. Isso eu gostaria que isso acontecesse. Continuo a dizer que o partido está muito balanceado a norte e gostaria que o partido estivesse mais equilibrado em termos territoriais, com quadros do sul do país e que desse visibilidade a esses quadros. Vamos ver, vamos aguardar. Espero que o Luís Montenegro tenha essa capacidade e essa visão. Depois, seguem-se as eleições para as distritais do PSD, logo ali nas primeiras semanas, 12 de outubro, penso eu, se não estou em erro. Sim, 12 de outubro, sim. Para as distritais do partido e em simultâneo julgo também para as secções, para as conselhias. Para a Conselhia do Montijo, sim. Para a Conselhia do Montijo, pelo menos. Sim. Vamos começar pela distrital. A Distrital de Setúbal tem 2 candidatos já assumidos, um com apresentação já anunciada ontem, não sei se esteve presente ou não, Paulo Ribeiro. Não tive. E outro, Luís Rodrigues. Sim. A quem é que vai dar o seu apoio enquanto presidente da secção do Montijo? A Paulo Ribeiro ou Luís Rodrigues? Quero dizer que ambos os candidatos me contactaram, quer o Luís Rodrigues, quer o Paulo Ribeiro, e a ambos eu disse de uma forma muito clara que a secção do Montijo, que neste momento é a maior secção do Distrito de Setúbal, em termos de número de militantes, e, portanto é assim que se quantifica a dimensão das secções. A secção do Partido Social Democrata não irá ter uma posição oficial sobre as candidaturas, não irá manifestar qualquer apoio a um ou outro e, portanto, nós vamos assumir uma posição de neutralidade face ao ato eleitoral. Isso significa votar em branco? Sim, eu irei votar em branco. E quanto à Conselhia? Quanto à Conselhia do PSD no Montijo, vai recandidatar-se ou deixar caminho aberto para que surjam outras candidaturas? Ou já tem conhecimento de outras candidaturas? Não, eu naturalmente que eu irei me recandidatar, aliás será o meu último mandato nos termos do Estatuto a que poderei concorrer. E portanto, aquilo que eu sei é que irei recandidatar-me, irei assumir essa candidatura na próxima semana junto dos militantes. Aliás, já estou aqui, digamos assim, a assumir publicamente. E relativamente à questão de existir eventualmente outra lista ou não sei, é um assunto que está a ser tratado. Eu farei todos os esforços para que haja uma lista conjunta no Montijo, para que haja um reforçado de forças do PSD do Montijo para enfrentar o processo autárquico. O PSD também viveu nas últimas eleições para a Comissão Política, foi notória a existência de uma fratura. Sim. Não é só na casa do vizinho do lado, e eu estou a dizer do vizinho do lado porque a sede do PS no Montijo é muito próxima da do PSD, ambas estão instaladas na Praça da República, na principal praça da cidade montijense.
essa fratura tem-se acentuado ou julga que está mais sanada nos tempos que correm? Eu penso que está mais sanada. Vamos lá ver. Os partidos são democráticos, há sempre tendências e, portanto, isso é uma coisa normal nos partidos democráticos. Mas eu penso que foram feitos um conjunto de diligências no sentido de dar maior harmonia ao partido em termos de conselheiros. Eu estou esperançado nisso. Há pouco, e permita-me voltar atrás, porque ainda temos aqui um par de minutos, voltar atrás à questão da Distrital. Acompanhou e apoiou para as últimas eleições da Distrital Paulo Ribeiro. Sim. Paulo Ribeiro, que desempenha a função de Secretário de Estado da Proteção Civil. E é vogal da Comissão Política Nacional. E é vogal da Comissão Política Nacional. Sim. Sem prejuízo do currículo que também apresenta Luís Rodrigues. Não acha que ficará chateado, melindrado consigo por não tomar posição, por não voltar a dar-lhe o seu apoio? Que peso tem o Montijo, ou que pode ter o Montijo, ao não tomar posição nestas eleições para a Distrital? Não, o Montijo tem um peso significativo porque é a maior secção e, portanto, logo aí tem peso, não é? Em termos de número de votos. Eu explico isto da seguinte forma. O Montijo entende, eu sou montijense antes de mais nada, e acho que o Montijo tem sido, com o devido respeito, pouco considerado pelo partido em termos distritais. Acho que, independentemente do apoio que tem sido político e institucional tem sido dado, e eu agradeço isso ao Paulo Ribeiro, acho que o investimento no Montijo tem sido escasso em vários aspectos. E, portanto, eu acho que aquilo que tem sido feito para a distrital ficou aquém daquilo que eram as minhas expectativas. E, portanto, como eu acho que isso está aquém, e como eu entendo também que aquilo que deveria ser feito para o Distrito de Setúbal, em termos do partido, é algo completamente diferente. Nós deveríamos terminar com uma certa guerra tribal que acontece no Distrito de Setúbal há muitos anos. E deveríamos terminar com uma série de guerras e lutas pessoais. E deveríamos ter uma atitude mais conciliadora e procurar que o Distrito tivesse outros protagonistas, dar espaço a outros protagonistas, porque a verdade é que basicamente somos sempre os mesmos, e portanto, como isto não está a ser feito, eu preferi afastar-me deste processo, porque acho que o Montijo não ganha nada com este processo da Distrital, e eu pessoalmente acho que não tenho muita paciência já para esse tipo de coisas. E não acha que é um erro estratégico da sua parte ao assumi-lo publicamente? Não, eu sou aquilo que sou. Eu costumo. Há umas pessoas no partido que dizem assim: epá, que eu tenho mau feitio, não é? Epá, tu tens mau feitio, só fazes aquilo que te apetece. Dizem-me isso. Eu já disse a algumas pessoas do partido: se eu fizesse aquilo que eles fazem e que querem que eu fizesse, teria os resultados eleitorais que eles têm. E portanto, eu sou aquilo que sou, faço aquilo que eu acho que tenho que fazer, defendo aqui a minha cidade, a minha terra, e portanto, as coisas são assim. Portanto, é o que é. Muito obrigado, João Afonso, vereador do PSD na Câmara Municipal do Montijo. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana com a entrevista à Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Maria Clara Silva. Até lá, tenha uma ótima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.